Vamos falar então, pessoal. Aqui que tá falando o professor Ramiro. Eu vou falar para vocês sobre a Idade Moderna, nossa nova matéria. Período de história que vai de 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, e vai até 1779 com a Revolução Francesa. Então, o que é? Então, foi o que eu falei, né? Nesse período que surgiram as bases sociais e econômicas da sociedade atual, ou seja, da sociedade contemporânea. Idade Moderna foi então uma das formas encontradas pelos historiadores para se dividir a história da humanidade. Seu recorte temporal inicia com a queda do Império Bizantino, como eu falei anteriormente, né, com a tomada da cidade de Constantinopla, e vai até a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, que terminou com o absolutismo, né, na França e começou então uma nova era chamada de Idade Moderna. Esse vídeo é só para passar rapidamente aqui os principais fatos e processos que marcaram a Idade Moderna, tá? Então, vamos lá. A tomada de Constantinopla, né, 1453, pelos turco-otomanos, que deu fim, então, ao Império Bizantino, né, que seria o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente tinha sido derrubado em 476, dando início à Idade Média. E o Império Bizantino, que seria o Império Romano do Oriente, terminou em 1453, portanto, no século XV, dando início à Idade Moderna. Outras fontes falam, outros critérios falam que o marco inicial da Idade Moderna foi a conquista da América, né, a chegada dos europeus na América em 1492, né, ou até mesmo o final da Guerra dos 100 Anos, tá? Mas a gente vai usar então esse fato aqui, que é o mais usado, tá? Que dá o início à Idade Moderna. Bom, o Renascimento, né, que é do século XIV, então é um pouco anterior, vai até o século XVI, é o Renascimento então artístico, porque existem vários tipos de renascimento, renascimento comercial, renascimento urbano, e esse renascimento artístico que mostra então a mudança na mentalidade medieval para uma era então mais voltada para o ser humano, mais voltada para o homem, mais voltada para o racionalismo, para o humanismo, certo? E o antropocentrismo, ou seja, homem no centro, que é uma característica moderna. Tá? Nessa aqui é o período da história que tem os maiores pintores, né? Donatello, Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci, né? Sandro Botticelli, dentre outros. Também na literatura temos os maiores escritores das suas nações, como por exemplo Miguel de Cervantes na Espanha, William Shakespeare na Inglaterra, né, Luís de Camões em Portugal e assim por diante. É um período muito importante artisticamente, culturalmente. Bom, a formação dos Estados Nacionais também é uma coisa moderna, né? Os países que não existiam na Idade Média, os países que não existiam na Idade Média passaram a existir na Idade Moderna, a formação dos Estados Nacionais. O absolutismo, né? Esses Estados Nacionais eram governados por reis que governavam com poderes absolutos, né? Reis, monarcas que eram considerados o próprio Estado, né? Que agiam então sem o limite dos três poderes, né? Isso vai acontecer somente no Iluminismo, né? Pré-Revolução Francesa. Então, o absolutismo foi uma marca muito importante da Idade Moderna. Os reis mandavam e desmandavam, né? Os reis e as rainhas. O mercantilismo, que era o tipo de economia da época, né? Uma economia muito centrada no Estado. O Estado nacional controlava o que podia comprar, o que podia vender, né? Era a época do chamado Pacto Colonial, a época da balança comercial favorável, a época do enriquecimento, né, dos estados-nação, através do metalismo, através do saque, né, da América e da África, né, e da Ásia, com o roubo, então, das pedras preciosas, né, dos países aí, das colônias, né? E o fortalecimento então do Estado-nação, certo? Mercantilismo também nós vamos estudar então na Idade Moderna. A Reforma Protestante, né, que é quando surgiram as religiões evangélicas, que foi
iniciada então na Alemanha pelo Martinho Lutero e depois se espalhou, né, pela Suíça, pela Inglaterra, né, porque contra então o poder da Igreja Católica, que vinha sendo dominante desde a Idade Média, né? Depois também teve a Contra-Reforma religiosa da Igreja Católica e a Inquisição, que era a perseguição então aos considerados hereges. Bom, as grandes navegações, aqui temos Colombo, Cabral, que mostra então a conquista da América, a descoberta, entre aspas, do Brasil, né? A invasão do Brasil, a descoberta de novos países, então, o chamado Novo Mundo, e o massacre, né, dos povos indígenas originários. A invenção da imprensa, com Gutenberg, é muito importante esse fato. Agora os livros eram feitos numa máquina, não mais à mão, que era a invenção da Idade Média. E por fim, que mostra bem a dominação, né, na Idade Moderna, temos as armas de fogo, que foi uma invenção moderna, né, assim como a imprensa que foi inventada pelo alemão Johann Gutenberg. As armas de fogo também foram criadas na Alemanha. Alguém vai dizer, mas os chineses inventaram a pólvora. É verdade, mas eles usaram a pólvora para fazer fogos de artifício. Então, os alemães que criaram as armas de fogo, e com certeza isso foi uma marca muito grande na Idade Moderna, porque ela possibilitou a conquista, então, de vários territórios, de vários países, né, quando os europeus tinham arma de fogo e os nativos americanos não. Então, isso é uma palhinha do que nós vamos aprender na Idade Moderna a partir desta aula. Valeu, obrigado pela atenção, estudem, um forte abraço.